Eu queria pensar um pouquinho com você sobre isso nessa noite, para que a gente pudesse absorver todos os ensinamentos que há nessa passagem tão interessante das Escrituras. Lucas, capítulo de número 5. Lucas, capítulo 5. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos, havia 2 barcos, ele entrou em um. O que pertencia a Simão, entrando em um dos barcos, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos. A ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pai, obrigado porque nós temos as Escrituras que nos ensinam o caminho pelo qual nós devemos andar. Obrigado porque temos registro dos acontecimentos antigos, para que possamos colocá-los em práticas hoje. Por isso nós te pedimos ajuda e auxílio, porque sem ti nada podemos fazer. Nós te louvamos, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. A multidão faminta de verdade. Jesus estava perto do lago de Genezaré. Ele estava ali perto do lago, um lago expressivo, grande, e uma multidão o comprimia. Essa multidão que seguia Jesus por onde quer que ele fosse, que não o deixava em paz. Às vezes ele queria ficar um pouquinho mais sozinho, ele tinha que fugir, tinha que arrumar alguma estratégia para ficar sozinho, porque a multidão estava toda atrás de Jesus, ansiosa por ouvi-lo, por escutá-lo, porque ele pregava de uma maneira diferente. Ele não pregava como os fariseus, como os escribas, mas a sua pregação, ela era verdadeira, profunda e impactante. Mateus 7, 28 e 29 diz: E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Então parece que há formas e formas de você pregar. Parece que há palavras que são vivas,
palavras que alimentam, e talvez palavras que são só retóricas, palavras que são só conceitos frios, principalmente quando vem da boca de quem não vive aquilo que prega. E era exatamente aquilo que diferenciava o discurso de Jesus de outros. Jesus, ele pregava aquilo que ele vivia. Ele pregava aquilo que ele sabia ser o correto. Ele não pregava para dizer que sabia alguma coisa, para impressionar, para fazer com que as pessoas estivessem embasbacadas por meio do seu discurso, das suas grandes homilias, da sua forma retórica. Não, não. Ele pregava com autoridade, ele pregava de verdade, ele pregava a verdade. E é isso que fazia toda a diferença. E parece que a multidão podia perceber essa pureza de propósito que havia no coração de Jesus, diferente da sujeira de propósito que havia em outros líderes religiosos. Por isso as pessoas ouviam e sabiam que ali havia alguma coisa diferente, alguma coisa distinta, e aquilo as cativava. E é exatamente por isso que elas estavam a todo tempo ali atrás de Jesus, querendo absorver um pouquinho mais, não é? E aqui se encubra a palavra de que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Palavra, quando vem de Deus, ela alimenta. Quando vem de Deus, ela descedenta. Quando vem de Deus, ela fortalece. Quando vem de Deus, ela fortifica. E era exatamente isso que aquela multidão, ela via nas palavras de Jesus, e por isso o acompanhava, e por isso ela queria ouvi-lo. E por isso queria estar perto dele. Aquela pressão, aquela multidão estava ali espremendo Jesus de todos os lados, porque ela queria algo. E o que é que ela queria? Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a verdade do Evangelho. Ouvir aquilo que o nosso Senhor tinha para falar. Quando a comida é boa, o restaurante tem fila, não é verdade? Quando a comida é boa, o restaurante tem fila. Então as pessoas estavam ali atrás do alimento para matar a fome da alma. E as pessoas estão realmente sedentas, as pessoas estão famintas pela palavra da verdade. E Jesus viu à beira do lago 2 barcos. A multidão espremia Jesus, ele estava pressionado ali pela quantidade imensa de pessoas, e ele percebeu que não daria para pregar ali naquelas condições. Havia muita gente para pouco espaço, e ele viu 2 barcos. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos o que pertencia a Simão. Jesus viu ali uma oportunidade de pregar para aquelas pessoas de uma maneira mais efetiva. E ele faz um movimento estranho, um movimento atípico, um movimento não tradicional, um movimento heterodoxo, diferente daquilo que todo mundo fazia. Essa foi a primeira e a única vez que eu vi uma pregação sendo feita de um barco. O púlpito agora era o barco. E aqui, meu irmão, minha irmã, eu aprendo que muitas vezes na vida a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, sabe? A gente tem que trabalhar com o que a gente tem para hoje. Se é isso que a gente tem para hoje, vamos fazer o melhor com aquilo que a gente tem para hoje. Não vamos ficar aguardando as coisas ficarem exatamente como devem para a gente produzir alguma coisa. Às vezes a gente quer esperar o momento ideal, as circunstâncias perfeitas para que a gente possa fazer alguma coisa. Mas não foi isso que Jesus me ensinou, me ensina. Jesus me ensina que a gente tem que se adaptar às circunstâncias. Jesus nos ensina que a gente tem que usar a criatividade para fazer com que as coisas aconteçam, não é? E a criatividade naquele momento era pregar de um barco. Era pregar de um barco. A forma das coisas, a formatação é sempre repensável.
Por isso a gente precisa, de fato, dessa capacidade de adaptação. E Jesus fez essa movimentação diferente, pregou de um barco. Talvez os religiosos da época pudessem dizer, poxa, mas que coisa, ó, como é que prega dessa maneira? Prega de um barco, meu Deus, que absurdo. A pregação tem que ser feita dessa maneira, tem que ser num púlpito de acrílico, tem que ser num templo, tem que ser em um espaço específico, tem que ter microfone, tem que ter copo de água, tem que ter uma Bíblia aberta. Não é? Mas Jesus, ele fez algo diferente do que estava acontecendo. Ou seja, nós precisamos aprender a, de fato, entender que a única ortodoxia válida é do conteúdo. O conteúdo, sim, não se brinca com o conteúdo, não se modifica o conteúdo, mas as formatações são sempre contextuais. E nós precisamos aprender essa lição com Jesus. Eu aprendo, como pastor que sou, essa lição com Jesus na minha vida prática como pastor. Não é? Às vezes a gente tem a tendência de sacralizar questões que são pequenas, de colocar como coisas importantes aquilo que é de menor valor, colocar forma, dar uma importância demasiada à forma que ela não tem. Jesus prega de um barco, foi ali que ele encontrou, não é? As palavras se espraiavam mais devido à folha de água que estava à sua frente, podia falar com maior clareza, um pouquinho mais distante daquele povo. E ele improvisou ali o seu púlpito. E na vida nós precisamos aprender a improvisar. Na vida nós precisamos aprender a improvisar. Ou melhor, na vida a gente sempre vai ter que improvisar de alguma maneira, em algum momento, em alguma hora específica. E ele viu ali 2 barcos. Me impressiona que ele viu 2 barcos, mas ele preferiu entrar em um. E eu me perguntava por que ele escolheu aquele barco. Entrando em um dos barcos, havia 2, ele entrou em um. Por que ele entrou naquele barco e não entrou no outro? E eu tenho para mim que ele entrou naquele barco porque ele conhecia o seu dono, porque ele era amigo do seu dono. E parece que quando Jesus ele se torna nosso amigo, ele tem essa liberdade que só os familiares têm. E eu fico me perguntando se Jesus não entrou no barco de Pedro, porque ele sabia quem era Pedro, ele conhecia Pedro. E ele olhava para Pedro e sabia que ele tinha intimidade necessária para invadir as coisas de Pedro. Jesus tem intimidade para invadir as suas coisas? Jesus tem intimidade para entrar no seu carro? Jesus tem intimidade para entrar na sua vida? Jesus tem intimidade para dizer, olha, vá para lá, venha para cá, vá para cima, vá para baixo. Mude isso, mude aquilo, me dê isso, me dê aquilo. Tem intimidade? Eu aprendo que ele tinha intimidade com Pedro. E quando Jesus tem intimidade, ele passa a querer nos utilizar integralmente, utilizar o que eu sou, utilizar o que eu tenho para a glorificação dele. Então, se Jesus está te pedindo alguma coisa, é porque você é amiga, é porque você é filha, é porque ele tem algo para você especificamente. Porque ele se sente à vontade com você. Porque ele te ama. E ele utilizou o barco de Pedro. E talvez ele queira utilizar alguns barcos que você tenha também para o crescimento do reino, para o desenvolvimento do reino, para o amadurecimento do reino de Deus. E o barco é interessante que o barco ali, o barco de Pedro, era um instrumento de trabalho de Pedro. Pedro utilizava aquele barco para ganhar a sua vida. Pedro utilizava aquele barco para o seu sustento. Pedro, como era pescador,
utilizava aquele barco como ferramenta de trabalho. E Jesus utilizou a ferramenta de trabalho de Pedro para o crescimento do reino de Deus. E às vezes a gente pensa que Jesus utiliza só um determinado espaço, determinadas pessoas, mas a palavra de Deus é clara, brilha no sentido de dizer, de nos ensinar, olha, eu quero utilizar você com o que você tem, do jeito que você é, e da forma que você vê as coisas. Eu quero utilizar o seu trabalho para a glorificação do meu reino. Você não precisa, para ser um cristão efetivo, para ser um cristão usado por Deus, disso e daquilo. Você precisa continuar sendo você, fazendo o que você faz, mas dando liberdade a Jesus completamente para, com aquilo que você é e você faz, glorificar o nome dEle. Que seu trabalho passe a ser uma ferramenta de crescimento espiritual, instrumento para a glorificação do reino de Deus. Que o seu consultório, que a sua empresa, que o seu serviço sejam locais propícios para a divulgação do Evangelho de Jesus de alguma forma. Às vezes é atrás de uma banca que a gente pode fazer com que pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de Jesus. Às vezes é no nosso relacionamento de trabalho ali, com o nosso parceiro, com o nosso colega, que nós podemos ser mais efetivos na obra de Deus. E quantas pessoas a gente conhece que fez da empresa, que fez do consultório, que fez da reunião com o cliente, que fez da churrasqueira, que fez do avião, lugar de chamar a atenção para o Evangelho de Cristo. Quantas e quantas pessoas já tiveram esse privilégio, não é? Pregar a palavra com aquilo que Deus nos deu para hoje. Jesus utilizou o barco de um amigo. Jesus utilizou o barco de Pedro para que houvesse um evangelismo mais efetivo, mais eficiente. Assim como Jesus deseja também entrar com providência, entrar com respostas para a sua vida, para a minha vida também. Nós que somos a sua família. Jesus, ele tem liberdade para dizer o que nós temos que fazer com aquilo que é nosso. Os pescadores também, eles estavam naquele momento lavando as suas redes. Quando acabava-se uma pescaria, os pescadores tinham que lavar as suas respectivas redes. E lavar as redes significa desistir da pescaria. Lavar as redes significa dizer, olha, eu não vou mais pescar, eu vou parar, eu não vou continuar lançando as redes, eu vou parar nesse momento. Pedro tinha desistido do seu trabalho. E essa desistência às vezes nos persegue também. Achamos que não vai mais dar certo, achamos que nossas tentativas sempre são frustradas, achamos que não temos condições de fazer bem feito aquilo que nos propomos a realizar e desistimos e jogamos a toalha. E será que a gente também às vezes não se coloca nessa situação de desistência? Achamos que não vai dar certo, achamos que já fizemos tudo o que tínhamos para fazer e estamos agora lavando nossas redes num processo de confissão de falha, de falência, de não tem mais jeito. Talvez nós podemos estar fazendo isso porque estivemos fazendo tudo sozinhos. Talvez nós estejamos lavando as nossas redes porque não estamos trabalhando juntamente com Jesus, ou como Jesus gostaria que a gente tivesse.
Nos esforçamos tanto e não pegamos nada. Por que será? Certamente porque talvez não tivemos a sabedoria de chamar Jesus para nosso barco. Está pescando com Jesus. Estamos fazendo sozinhos. E que tal chamar Jesus para o nosso time, para podermos pescarmos juntamente com Ele? Verso 3 diz assim: entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Perceba aqui como era a pregação de Jesus. Jesus sentou-se e começou a pregar. Eu estou aqui pregando em pé. Jesus pregava sentado. Certamente não precisava de muitos discursos mais elaborados, talvez não precisasse de muito som, de muito grito. Ele pregava sentado. Pregava com poder e pregava sentado. Quando a gente pensa em pregação com poder, a gente pensa imediatamente em berros, gritos, cambalhotas e etc. Mas Jesus pregava sentado, e foi essa pregação que ele fez sentado que foi a pregação de muito poder, que ensinava verdadeiramente ao povo, que alimentava de verdade o povo. Porque o que importa não é a forma incentiva nossas sensações, mas é o conteúdo que alimenta a alma. Jesus pregou sentado, e pregou sentado uma pregação que ninguém mais poderia fazer. Pregou em paz. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E aqui eu entendo, irmão, que ele estava chamando Pedro, que é Simão, para um relacionamento mais profundo com ele. E aí eu olho para nossas vidas e às vezes parece que a falta de profundidade espiritual. Às vezes eu olho para as nossas vidas e parece que o lugar está raso, que o lugar não tem profundidade, que é um relacionamento baseado em superficialidades, que é um relacionamento que não tem verticalidade, que não tem intimidade. Será que não foi por isso que ele pediu para Pedro ir para águas mais profundas? Será que essas águas mais profundas não tem algo de simbólico ali também? Como se Jesus quisesse dizer: olha, saia do lugar comum, sai desse pouco que você tem. Eu quero um relacionamento substancial com você. Eu não quero ser seu conhecido. Eu quero ser seu amigo. Eu não quero ter um bate-papo de vez em quando com você. Eu quero falar plenamente com você. Eu quero que você me conheça. Eu quero que você me encontre. Eu quero acordar, dormir, comer, me divertir, chorar com você. Eu não quero que você seja um religioso somente, alguém que frequente a igreja nos domingos. Eu quero ter uma vida junto com você. Eu quero te tirar do lugar comum, do lugar raso, do lugar de criança. Lugar raso é lugar para criança. Uma pocinha. A gente faz uma poça, coloca a criança ali dentro, ela fica brincando naquela poça. Mas é coisa de criança. Eu quero que você tenha uma profundidade maior. Um relacionamento mais denso, profundo comigo. Saia do lugar raso. Vá para onde as águas são mais fundas.
Saia do beabá espiritual. Mas caminhe para me conhecer mais e melhor. Lancem as redes para a pesca, Jesus mandou. Lance as redes para a pesca. Aqueles que tinham desistido, que estavam lavando as redes, Jesus faz um desafio. Voltem a pescar. Eu estou com você. Eu agora estou junto. Você desistiu, mas você estava sozinho. Agora eu estou com você. Tente mais uma vez. Lance de novo. Mas quando nós lançamos a rede da forma certa, e lançar a rede da forma certa é lançar de acordo com a vontade de Deus. Será que a nossa vida expressa realmente a vontade de Deus? Será que o que a gente está fazendo é vontade de Deus? Será que eu estou vivendo de acordo com a vontade de Deus? Será que eu tenho paz no coração de dizer assim, não, o que eu estou fazendo é da vontade de Deus. Está dando tudo errado, mas eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus. É isso que dá paz ao nosso coração, é isso que dá alegria ao nosso coração. Não são as conquistas, não são as vitórias, não são as medalhas. É saber que estamos fazendo tudo de acordo com a vontade de Deus. Isso nos dá paz e alegria. Pode perder uma batalha, perder duas, perder três, mas a gente está no centro da vontade de Deus. Em um momento, as coisas vão acontecer porque a gente está no centro da vontade de Deus. Isso é o mais importante. Saber que estamos no centro da vontade de Deus. Lance as suas redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira. Claro, Simão, você se esforçou, mas você se esforçou sozinho. Você se desgastou, você suou, mas você estava fazendo sozinho do seu jeito. Era da sua forma. Foi de acordo com o seu desejo. Mas agora é diferente. Agora você vai lançar rede sob o meu comando. Na hora que eu disser para lançar, do jeito que eu disser para lançar. E aí vai ser diferente. Você acredita nisso? Simão respondeu, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Não pegou nada. Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Ele tinha se esforçado a noite inteira e não tinha pego nada. Mas, porque és tu quem estás dizendo, és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Mas porque és tu quem está dizendo, eu vou fazer o que deve ser feito. Eu vou fazer o que você está dizendo. Eu vou lançar as redes de novo. Eu não peguei nada a noite toda. É você que está dizendo para continuar? É você que está dizendo para a pesca não acabar? É você que está dizendo para eu não desistir dos meus sonhos? Então eu vou fazer, Jesus. Contrariando tudo que eu sei. Contrariando toda a minha experiência. Contrariando tudo que é certo. E que as pessoas dizem que é certo, que seja o ideal. Que seja o bom senso. Que seja a postura equilibrada. É você que está mandando contrariar tudo isso? Eu vou fazer. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Aqui, irmãos. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Porque agiram com fé, Deus abençoou. Deus invadiu o patrimônio de Pedro. Mas parece que depois ele pagou o aluguel. E pagou com correção e juros. É assim que Deus faz. E quando Ele faz sempre
em abundância. Mas antes da abundância, houve necessidade da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pescando com Jesus, é assim que a gente consegue fazer uma boa pescaria.